Olá, bom dia, graça e paz. Eu vim trazer uma palavra ao convite da irmã Joyce e Deus falou ao meu coração. Eu tenho uma palavra que Ele falou ao meu coração há alguns meses, né? Bem no comecinho de março de 2020. E eu sempre que Deus fala algo no meu coração, eu gosto de anotar o que eu entendi da palavra do Senhor, que Ele falou. E hoje eu trouxe no livro de Ruth, né? A gente conhece a história de Noemi, de Ruth. Noemi passou por várias situações que a levou a ficar desesperançosa, né? Angustiada, passou por tristezas. Mas Deus nunca desampara aqueles que confiam nele, né? Aquele que tem compromisso com as coisas dele. E eu resolvi falar um pouco sobre do que Deus falou no meu coração naquele dia. Deus, ele sempre vai colocar alguém em nossas vidas para nos ajudar e para que a gente ajuda eles também, né? Deus coloca pessoas na nossa vida para a gente aprender e para ensinar também, né? E eu destaquei alguns versículos do capítulo 2 de Ruth, eu vou estar lendo. No versículo, eu vou destacar somente os versículos que Deus falou comigo. No versículo 5 do capítulo 2 de Ruth, depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Boaz perguntando, né, a um dos seus sobre Ruth, porque depois de tudo que Ruth e Noemi viveu, que a gente sabe a história, Noemi decidiu, né, voltar para a terra dela e Ruth decidiu voltar junto com ela. Como o pastor pregou no domingo, a Ruth era uma mulher decidida, ela sabia do que ela queria, né? E depois de tudo que eles voltaram, né? Tinha Boaz na cidade, que era um parente mais próximo que elas tinham. E a gente sabe que o parente mais próximo daquela época, a Ruth tinha direito, né, de casar, mais ou menos assim. E a Noemi instruiu a Ruth direitinho. E a Ruth obedeceu tudo que a Noemi tinha instruído, né? E no versículo 5 ele faz essa pergunta. Já no versículo 8, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha, não vá colher em outro campo, nem tampouco sai daqui, porém aqui ficará com as minhas moças. No versículo 10, então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que façais caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a sua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. No versículo 14, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobrou comida. E diante desses versículos, eu fiz algumas anotações que eu gosto de anotar quando a palavra fala comigo, quando Deus fala comigo. No versículo 5, Boaz percebeu Ruth. Pois saiba, Deus está nos vendo. Nós não passamos despercebida aos olhos dele. No versículo 8,
No versículo 8, perceba o cuidado de Boaz com Ruth. Saiba, Deus está cuidando de nós. No versículo 10, que fala, então ele caiu sobre o seu rosto, se inclinou, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. A Ruth achava que ela não merecia, né? Mas no versículo 10, Deus não faz acepções de pessoas. Ele está à procura de corações aquebrantados, humildes e verdadeiros, para se render aos seus pés. No versículo 11, o que você e eu também temos renunciado por ele, por Deus, né? Porque aqui Boaz, ele fala, depois que ela faz essa pergunta dela ser estrangeira, Boaz responde. E respondeu Boaz e disse, bem sei, bem me contaram, quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Ruth, ela renunciou à família, renunciou a sua terra, né, a sua cidade e até mesmo os deuses que eles serviam para estar junto com a Noemi. Então, no versículo 11, né, que eu entendi o que nós temos renunciado por Deus. Porque Deus não nos desampara no momento que renunciamos algo por Ele. Ele reconhece aquilo que nós renunciamos no nosso coração por amor a Ele. Então, Ele nunca vai nos desamparar. E no versículo 14, né, que fala, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui, come do pão e molha o teu bocado no vinho. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o trigo tostado, e ela comeu e se fartou, ainda lhe sobrou comida. A tua fome, seja ela qual for, Deus saciará. Ao meditar, e Deus falou ao meu coração, e a minha fé foi fortalecida e renovada no momento que eu li essa palavra, né? E para finalizar, no capítulo 3, do versículo 11 de Ruth, eis a prova da obediência que Ruth teve. Quando a sua sogra, né, instruiu ela, eu vou estar lendo, né, o versículo 11 do capítulo 3. Agora, pois, minha filha, não temas tu tudo quanto disseste, e farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, a obediência que ela teve quando a Noemi instruiu ela, levou ela a viver uma vida melhor. Pois a nossa obediência em Deus nos levará a viver o melhor que Deus tem preparado para nós. Noemi também usufruiu de tudo que a Ruth recebeu, né? A Ruth casou com Boaz e a gente sabe o restante da história. Eu gosto muito de ler o livro de Ruth, né? E quando nós obedecemos a Deus, quando nós decidimos seguir o caminho do Senhor, os nossos também vai usufruir. Porque eu aprendi, né, que as orações são, daqui com o tempo, dá frutos, né? E os nossos também recebem, porque a oração é algo muito importante, eu entendi isso. Às vezes a gente está desanimado, não quer orar, mas nós sabemos no fundo que o único remédio, entre aspas, é oração, é falar com Deus, é colocar diante de Deus. E diante dessa palavra, eu queria deixar essa palavra, que no momento que nós já passamos 2020, 2021, que possamos crer e confiar, porque a Noemi também passou
por várias tempestades, porque não foi fácil. Se a gente for pensar, não foi fácil para Noemi, porque ler é muito fácil. Ler a história é muito fácil, mas se a gente for perceber, a Noemi viveu 3 velórios, né? E sem contar que ficou desamparada até ela decidir voltar para a cidade dela. Mas a Noemi, ela não abandonou Deus, né? Não, ela tinha, por mais angústia que ela estava passando, mas no fundo, ela sabia que Deus podia tirar ela dessa situação. Então, eu agradeço pela oportunidade que a irmã Joyce me deu de estar falando um pouco da palavra de Deus. Amém. Deus abençoe.